Hoje a gente vai conversar sobre PNL, Programação Neurolinguística, tá? Se você nunca ouviu falar sobre esse assunto, ou então já ouviu e não entendeu, nesse vídeo de hoje você vai entender e vai entender como é que você pode utilizar as ferramentas de programação neurolinguística para você alcançar o resultado que você quer, tá? Eu vou trazer os conceitos desse livro aqui, ó, que é uma das principais referências quando se fala em PNL, o Joseph O'Connor, tá? E aqui é praticamente um manual prático, né, da programação neurolinguística. Então a gente está bem assessorado, digamos assim, de referência. Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não me conheça, considere se inscrever nesse canal, porque aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, tá? Então vamos entender como é que funciona a nossa mente. Quando se fala em PNL, a primeira coisa que você tem que entender é o que é PNL, né? O que é PNL, David? Vamos lá, quebrar a palavra. Programação neurolinguística. O que é programação? Uma sequência de ações, uma sequência de atos, uma sequência de procedimentos que objetiva buscar um resultado, tá? Basicamente é isso. E o que é neuro? Neuro é a nossa mente. Como é que a gente pensa? Como é que funcionam os nossos pensamentos? E linguagem é uma maneira como a gente interpreta esses códigos, como é que a gente pode injetar esses códigos. O livro aqui até traz o conceito de como é que a gente usa a linguagem e como é que ela nos afeta, entendeu? Então, assim, a partir dessa combinação, a gente entende algo sobre PNL. A gente tem uma primeira definição sobre PNL, tá? Então, basicamente, a gente vai usar a linguagem para poder conduzir os nossos pensamentos, para poder programar nossa mente para poder alcançar um resultado. Ou seja, como é que a gente tem um estado A e vai caminhar até o estado B, certo? Mas tem mais. A PNL, ela se baseia em alguns pilares, tá? Praticamente são 6 pilares. E eu vou trazer aqui os pilares da PNL para vocês. Você é a parte mais importante, certo? Da PNL. Por quê? Porque é por meio de você, por meio das intervenções que você faz em si mesmo, que você pode mudar a sua realidade, tá? Por meio da condução de você, da sua linguagem, do seu comportamento, da maneira como você se expressa, da maneira como você se enxerga, você pode conduzir o outro, entendeu? Então, assim, de certa maneira, a PNL ela pode ser usada para o bem ou para o mal, tá? Depende muito do seu propósito. Claro que eu acredito que você vai usar para o bem. Então, o primeiro pilar para que a PNL possa existir é você, tá? A gente pensa, a gente fala e a gente tem nossos processos, nossos pensamentos. Então, evidentemente, você é o primeiro pilar. Vamos lá para o próximo. Pressuposições, que são princípios, tá? A PNL ela tem basicamente 13 princípios, 13 códigos, 13 maneiras de enxergar a PNL para que ela funcione, tá? São premissas, mas a gente vai entrar nas premissas daqui a pouco, tá? Vamos terminar os pilares. O que você precisa saber é que um dos pilares são justamente essas 13 premissas. O próximo pilar é o rapport. O que é o rapport? A qualidade do relacionamento. Rapport nada mais é do que espelhamento. Sabe quando você conversa com uma pessoa e você começa a ter afinidade com ela, começa a se identificar com ela, a maneira como ela fala, e de repente ela está utilizando as palavras que você fala, e de repente ela tem o mesmo nome que o seu, e de repente ela tem uma mesma realidade, trabalha na mesma profissão, enfim. Tudo isso aí é um estabelecimento de rapport. Quando você consegue estabelecer esse rapport, você tem um processo de persuasão, digamos assim, muito mais eficiente, porque a pessoa se identifica com você, tá? E isso tem tudo a ver com programação neurolinguística, tá? Rapport, relacionamento. E aí eu vou entrar em detalhes quando a gente chegar no capítulo relacionado a rapport. Vamos lá. Resultado é um outro pilar, porque você precisa saber o que você quer. A gente está falando aqui de resultado, tá? Então, você está num resultado atual e você precisa ter consciência desse resultado que você está agora para que você possa almejar um outro resultado, um outro estado desejado, tá? Então, entenda, você está no resultado A e a partir do momento que você tem consciência dele, e esse resultado pode ser em qualquer área da sua vida, pode ser na vida financeira, amorosa, profissional, negócios, enfim, sua empresa, você tem que identificar qual é o resultado atual, qual é o estado, qual é o resultado que você quer. Entendeu? Qual é o estado que você quer, qual é o estado desejado. E aí existe um processo, né? Do estado A para o estado B, aí tem que ter um plano, tem que ter uma estratégia. Mas se você nem sequer tem consciência de onde você está, como é que você vai saber o que você quer? Então, o primeiro passo para você encontrar o seu destino
é saber onde é que você está no momento. Tá? Então, o resultado ele é um dos pilares da PNL. O outro pilar é o feedback. Como é que funciona o feedback? É saber se você está conseguindo se aproximar do seu resultado. Você precisa ter esse checkpoint, entendeu? Você precisa caminhar e, de forma constante, né, digamos assim, de forma periódica, claro, você precisa ter uma maneira de verificar se você está se aproximando ou se você está se distanciando do seu objetivo. A ideia é essa, que você tenha métricas, entendeu? Para que você possa avaliar. Beleza, eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, mas como é que eu sei se eu estou me aproximando ou não do resultado que eu quero, né? E aí você precisa ter indicadores, você precisa ter alguma maneira de identificar, de verificar nesses processos de checkpoint, nesses processos de feedback, para saber se você está perto ou não do objetivo, tá? E o último pilar, mas não menos importante, é a flexibilidade. Se o que está fazendo não estiver funcionando, faça algo diferente. Então, assim, não é porque eu estabeleci um plano, uma estratégia, não quer dizer que eu não possa mudar. Se eu acreditei que determinado plano iria funcionar e começo a executar e vou percebendo que eu não estou alcançando o meu resultado, eu vou continuar nesse plano? Não faz sentido. Dá um exemplo aqui para você. De repente, você vai fazer um lançamento, tá? E aí você tem a intenção de capturar leads, capturar 1000 leads por semana, tá? E aí você tem uma estratégia, e aí tem a primeira semana. Em teoria, nas 4 semanas, um mês, vai ser o quê? 4.000 leads, certo? Mas se eu for deixar para verificar só quando chegar no final do mês, talvez a minha estratégia não está correta, eu não verifiquei, tá? Leads, o que é leads, David? Leads são potenciais clientes, tá? São pessoas que vão se cadastrar na sua lista de e-mail, que podem virar compradores do seu produto ou serviço. Então, se eu tenho lá uma propaganda, invisto em tráfego para jogar o meu anúncio para um público interessado e eu não verificar semanalmente se isso está ocorrendo da maneira como eu planejei, como é que eu vou saber? Vou saber lá no final e pode ser que eu vá me surpreender com o resultado, tá? Porque pode ser que não venha aquilo que eu achava que era. Por quê? Porque eu não verifiquei na primeira semana, num primeiro checkpoint, se o meu criativo, ou seja, se a minha arte ela está interessante ou não. Tá? Será que eu estou segmentando o meu anúncio para o público certo? Qual é o feedback que eu tenho daqueles meus anúncios? Então, você tem que ter alguma maneira de verificar, ter esses checkpoints, ter esse feedback justamente para poder ajustar a rota para poder alcançar o seu objetivo. E isso você pode imaginar em diversos exemplos na sua vida. Entendeu? Os exemplos são os mais variados. Eu só dei um aqui dentro do marketing digital, mas tem vários. Se você estuda para um concurso, por exemplo, e aí você tem uma estratégia, você vai estudando. Se você não ficar avaliando, será que meu aprendizado está interessante? Eu estou conseguindo progredir no quantitativo de questões que eu estou acertando? Se você não ficar verificando isso, pode ser que você tenha uma surpresa na hora da prova. Então, recapitulando rapidinho, certo? Você é o pilar mais importante da PNL, porque toda a intervenção é feita em cima de você, tá? PNL é uma ferramenta. Você tem que entender os princípios da PNL, que são 13, eu vou entrar em detalhes com vocês neles agora. Você precisa entender a questão do rapport, do relacionamento, a importância de ocorrer esse espelhamento entre as pessoas que você está interagindo para que você possa conduzir situações, tá? A importância de você entender o resultado que você quer, ou seja, verificar o estado atual, para que possa conduzir por meio de uma estratégia até alcançar um estado desejado, digamos assim. Você precisa entender a questão de você ter um feedback, certo? Ou seja, aqueles checkpoints que eu falei, né? Você verificar de forma periódica, será que realmente eu estou chegando lá, estou me aproximando, eu estou me distanciando a partir dessas ações, tá? A partir desse plano que eu pré-estabeleci. E por último, a flexibilidade de você poder mudar. Se você achar que não está legal, que não está trazendo o resultado esperado dentro dos checkpoints, você possa modificar e alterar, e você é livre para fazer essa mudança, tá? Não vai insistir no erro, né? Se não está trazendo o resultado que você quer. Então vamos para os 13 princípios da PNL, tá? Eu vou trazer aqui os 13 conceitos centrais, tipo como se fosse
a filosofia da PNL, tá? Como é que ela funciona, para que ela possa ser usada de forma ética. Porque, como eu falei, a PNL pode ser utilizada para o bem ou para o mal, tá? Depende do que você quer. Então, a ideia é que você use de forma ética, que você use de forma justa, tá? Essa ferramenta. Então, quais são os princípios, David? Primeiro, as pessoas respondem à sua experiência e não à realidade em si. Então, diante de uma situação, diante de um comando, diante de uma linguagem, a pessoa sempre vai responder às experiências dela. Por isso que acontece tanta confusão de entendimento. Que você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Por quê? Porque ela vai responder a partir das crenças que ela tem. Entendeu? Da realidade dela. Você pode passar um desafio para uma pessoa e ela, de cara, dizer, eu consigo, pode mandar. E você pode dizer a mesma coisa para outra e ela demonstrar bloqueio. Entendeu? E aí você vai fazendo perguntas e você identifica a raiz daquilo. Entendeu? O que é que aconteceu com ela? De repente é alguma coisa de infância, de repente é alguma coisa de relacionamento, alguma coisa bloqueia ela. Por quê? Porque o mapa de mundo dela, tá? Como ela enxerga as coisas, é totalmente diferente do seu. E é aquela história. O mapa não é o território. Isso aí também é uma mensagem muito forte da PNL. Não é porque você estruturou um mapa na sua cabeça que você pode dizer com toda certeza que as coisas são assim. Por quê? Porque a gente enxerga a realidade de forma muito parcial. Entendeu? Então a gente não tem como alcançar a verdade em si. Então a gente vai nessa conversa. Cada um tem a sua realidade. E para que eu possa convencer o outro de alguma coisa, eu tenho que entrar na realidade dele e não na minha. Entendeu? Eu tenho que saber qual é a linguagem que ele fala, qual é a experiência que ele tem. Quanto mais informação eu tiver em relação a isso, mais eu posso conduzir uma situação. E aí entra aquela questão do rapport, mais uma vez. O relacionamento, o espelhamento, tá? As pessoas gostam de conversar com pessoas que são parecidas com ela. Então você pode buscar pontos de afinidade para poder ganhar a confiança dela. Vamos lá para o princípio número 2, tá? Ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter uma escolha ou opção. Ou seja, qual é a ideia aqui? A ideia é que as pessoas se sentem mais confortáveis de escolher as coisas, tá? Então, assim, entre não ter opção nenhuma e ter opções, é muito mais interessante, até num processo de convencimento, você entregar opções para as pessoas. Elas vão se sentir mais confortáveis, assim, porque elas estão escolhendo a melhor opção para ela naquele momento. As pessoas tendem a escolher a melhor opção que tiver disponível para ela. É por isso que no processo de venda, você tem que entregar opções para a pessoa. Mas se você quiser conduzir essa venda, claro que você vai conduzir de uma maneira que você, de certa maneira, consiga alcançar o seu resultado, que é o de venda, para que ela consiga enxergar que é muito mais interessante ela comprar o seu produto, ou comprar o produto A, B ou C, entendeu? Dependendo do valor do produto que você vende. Enfim, cada caso é um caso, mas a ideia é que você entregue opções para as pessoas, tá? Para que elas possam ter essa sensação que estão escolhendo alguma coisa. Isso facilita, isso ajuda na comunicação e, enfim, esse é o segundo princípio. Número 3, as pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. Como eu falei, né? É só uma continuidade daquilo que eu estou falando. As pessoas sempre têm essa tendência a escolher a melhor opção possível naquele momento em qualquer decisão na sua vida, tá? Qualquer decisão de vida a pessoa vai escolher o que é melhor, vai avaliar, vai calcular dentro do racional mais emocional dela e entender, naquele momento, que ali é a melhor opção, ali é o melhor caminho. Número 4, as pessoas funcionam perfeitamente bem. Qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, que toda pessoa, ela não é quebrada, ela não está errada, entendeu? Só que as pessoas são diferentes e às vezes por estratégias mal projetadas, você acaba colocando pessoas em situações que não é o lugar para ela naquele momento, tá? Então, assim, é uma questão de estratégia. As pessoas podem funcionar muito bem, mas você precisa ter essa sensibilidade de identificar qual é a melhor posição para aquela pessoa naquele momento, como conduzir aquela situação, tá? Então a ideia é essa. 5. Todas as ações têm um propósito, ou seja, não existe uma ação aleatória, tá? Tudo que a gente faz é intencional, por mais que talvez você não tenha consciência disso, ou a outra pessoa não tenha consciência disso, porque ela não parou para refletir, mas ninguém sai fazendo coisas aleatórias, tá? Consciente ou inconscientemente, cada pessoa tem o seu propósito, tem a sua intenção. Vamos lá. 6.
todo comportamento possui uma intenção positiva. Ainda tem isso também. Tudo que a gente faz é com a ideia positiva. A gente realmente acredita que ali está fazendo bem. Por mais que às vezes a gente possa até machucar alguém. Mas na nossa cabeça, a gente está fazendo bem. Então toda ação é positiva. Isso ajuda a gente a ter um pouco mais de empatia com o erro das pessoas. Tá? Se toda ação ela tem um fator positivo, a questão é entender como é que aquilo se tornou positivo para aquela pessoa, por exemplo. Entendeu? Vamos lá. Por mais que não possa parecer, tá? Eu sei que algumas pessoas podem não concordar com essa premissa, mas realmente se você for avaliar dentro do consciente e inconsciente dela, ela acredita que aquilo é positivo, que aquilo é justo. Então, assim, se você quiser utilizar a PNL, você tem que buscar entender dentro do mapa de mundo dela, porque ela acha que aquela determinada ação é justa. Vamos lá, número 7. A mente inconsciente contrabalança a consciente. Ela não é maliciosa. Qual é a ideia aqui? A ideia é que a mente inconsciente ela sempre vai buscar te proteger. Tá? Ela não tem malícia, ela contrabalanceia, de certa maneira, a consciente. Se a consciente pensar, digamos assim, em fazer alguma coisa errada, alguma coisa que possa machucar o sistema como um todo, porque o consciente e o inconsciente ele é um sistema, o próprio inconsciente vai fazer com que aquilo seja, de certa maneira, suprimido ou reprimido, enfim. Ele vai buscar te proteger. É por isso que muitas vezes as pessoas têm traumas e tal, e o que é que o inconsciente faz? O inconsciente ele bloqueia, ele joga numa escuridão para que a pessoa não sofra com isso, para que o consciente ele não sofra com determinados pensamentos, memórias e etc. Então, a ideia que você precisa entender é que o inconsciente ele não é malicioso. Tá? E ele vai ficar sempre fazendo esse contrabalanceamento para que o sistema funcione. Então, vamos lá. Número 8. O significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você pretende, mas também a resposta que você obtém. Ou seja, se eu sou responsável por um processo de comunicação, eu não posso dizer, eu falei. Não posso dizer isso. Eu tenho que avaliar qual é o resultado que eu tive. Essa minha comunicação, ela foi efetiva? Ela trouxe o resultado que eu queria ou trouxe um resultado diferente? Nas duas hipóteses, a responsabilidade da comunicação é minha. Tá? Então, se eu falei A e a pessoa entendeu B, no final das contas, eu falei B. Entendeu? Então, assim, quem vai usar a PNL precisa entender isso, precisa assumir essa responsabilidade pela comunicação. Que você é responsável pelo resultado que você obtém daquela comunicação. Por mais que seja um resultado diverso daquilo que você queria. Certo? Então vamos lá. 9. Já temos todos os recursos que necessitamos ou então podemos criá-los. Ou seja, nós já temos todos os recursos que a gente precisa. Se não tiver, a gente cria. Entendeu? Então assim, tira aquela justificativa de que eu não posso, eu não consigo. Você consegue criar qualquer recurso que você quiser diante de uma situação para poder alcançar o resultado. Tá? Então, se você entende a PNL, você acredita nisso, não tem nada que possa te parar. Entendeu? Acreditar que eu não consigo, não existe isso para a PNL. É que nem aquela frase de Henry Ford, né? Se você acredita que algo é possível ou impossível, nos dois casos, você está certo. Por quê? Porque você criou essa realidade. Você criou, de certa maneira, a crença de que você não pode determinada coisa. Mas a PNL é bem clara. Você pode criar recursos se você não tiver eles. Tá? Mas você já tem tudo. Vamos lá. 10. A mente e o corpo formam um sistema. São expressões diferentes da mesma pessoa. Ou seja, mente e corpo são expressões. São sistemas, né, que remetem, na verdade, tudo faz parte do mesmo sistema. Né? Só são expressões diferentes do mesmo sistema. E aí você entendendo essa unidade, você entendendo que é um sistema só, você consegue conduzi-lo de forma muito mais consciente. Tá? Vamos lá. Isso é bastante interessante porque, tipo assim, é aquilo que eu falei. É como você pensa, é aquilo que você é. Tá? Se você acreditar que você é capaz, você vai manipular o seu corpo. Porque você realmente cria, de certa maneira, a sua realidade. É aquela questão do poder do pensamento. Tá? Então você acreditar, não, eu tenho mais energia para fazer mais atividade física, você vai fazer mais atividade física. Porque é um sistema só. Agora, se você abandonar, por exemplo, a atividade física, que é o exemplo que eu estou dando aqui, você vai realmente acreditar que você não tem mais energia.
É por isso que muitas vezes as pessoas contratam um personal justamente para dar aquela crença, aquela energia. Você consegue, a pessoa vai e quebra, né, rompe os próprios limites e percebe o quanto de energia que ela ainda tem para fazer determinado exercício, por exemplo. Né? Vamos lá. 11. Processamos todas as informações, certo? Através de nossos sentidos. Ou seja, a gente processa todas as informações através dos nossos sentidos. Quais são os sentidos? O olfato, a visão, paladar, tato, audição. Ou seja, os nossos 5 sentidos é a maneira como a gente interpreta a realidade. E aí, se você não tiver clareza nisso, você pode criar uma realidade também que não existe. Por exemplo, às vezes a gente escuta determinadas coisas, mas a gente distorce, a gente entende de forma diferente, a gente não escutou bem. E aí, a importância de um processo de comunicação, você validar aquilo que foi escutado, e você pensar aquilo que você está dizendo, você avaliar aquilo que você está vendo, entendeu? Enfim, tudo isso você também vai utilizar em outras estratégias, especialmente de rapport, para entender o que é que está acontecendo. Tá? Você pode avaliar, por exemplo, a visão da pessoa. Será que ela está... para onde é que ela está mais direcionando o globo ocular dela? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda? Tudo isso aí tem um significado. Tá? Ela está utilizando mais o lado emocional. Outro, ela está utilizando mais o lado racional. No caso, para o lado esquerdo, é mais o lado racional, onde ela está acessando informações de uma base de conhecimento. Entendeu? E do lado direito é um processo criativo, que ela pode estar ou imaginando uma situação para poder criar e poder explicar alguma coisa para alguém, ou ela pode estar mentindo. Entende? Então, assim, por isso que é importante tudo isso, você entender isso aí, para você ver o nível de condução da PNL. A partir do que a pessoa fala, as expressões que ela fala, pode ser que identifique que ela é uma pessoa mais visual, mais sinestésica. Entendeu? Eu ouvi falar, ou seja, isso revela uma pessoa que é mais auditiva. É uma pessoa que, quando você estiver falando, ela vai virar assim um pouco mais o ouvido, porque ela não tem tanta importância para ela em ficar olhando para você, mas mais prestar atenção no que você está falando. Agora, uma pessoa que ela é muito visual, ela vai manter esse contato visual com você. Então, também tem essa explicação mais aprofundada quando se fala em sentidos aqui dentro do livro da PNL, entendeu? Então, vamos lá. E a gente está agora no 12. Modelar desempenho bem-sucedido leva à excelência. Se uma pessoa pode fazer alguma coisa, é possível modelá-la. É aquela ideia, se alguém fez, eu posso fazer. A questão é eu entender como é que essa pessoa fez, o que é que ela faz para ela ter esse resultado, entendeu? Como é que ela trabalha, o que é que ela faz, quais são os hábitos que ela tem. Porque se eu repetir um hábito de alguém que conseguiu algo que eu também queira conseguir, provavelmente eu vou conseguir modelar. E assim, é um dos conceitos centrais da PNL, é modelagem. Ou seja, você utilizar alguém como modelo e imprimir na sua realidade uma determinada característica para poder alcançar um resultado. Então, se eu fosse resumir esse livro aqui em uma palavra, em uma ferramenta, eu diria com certeza modelagem. Tá? Por meio da modelagem, você pode conduzir situações de maneira que você possa alcançar o seu resultado. Então, assim, se você... Por isso que ele disse, certo? Que você tem todos os recursos que você precisa ou você pode criá-los, justamente a partir disso. Então, se eu acho interessante muito uma habilidade de alguém, né, de estudar, eu vou saber quais são os hábitos dessa pessoa. Eu gosto muito do perfil de investimento de determinada pessoa. Como é que ela faz? Como é que ela pensa? Quais são os processos? O que é que ela leva em consideração antes de fazer um investimento? Eu, por exemplo, tenho alguém que eu acho muito legal, como ela é uma pessoa estratégica no negócio. Eu posso buscar modelar essa pessoa. Como? Conversando com ela, acompanhando ela, lendo livros que ela possa ter publicado. Então, assim, para modelar são diversos caminhos. Tá? E a partir do momento que você começa a modelar, você pode ter aqueles resultados que aquela pessoa alcançou. Entendeu? A questão é o nível de modelagem que você pode alcançar. E por último, 13. Se quiser compreender, haja. O aprender está no fazer. Ou seja, a ideia é que você, a partir do momento que pegou o suficiente para você entender como é que inicia um processo, começa a fazer. Tá? Começa a fazer. Tudo aquilo que você tiver que aprender, se você já puder entrar em prática, vai fortalecer, vai ficar muito mais rápido
Para você ter uma ideia, tudo isso aqui que eu falei é só o capítulo 1, tá? O livro tem o quê? 16 capítulos. Então, assim, ele vai aprofundar em cada detalhe desse que eu falei, tá? Como é que você pode alcançar o seu resultado, tá? De forma mais rápida, utilizando a visualização, a afirmação. Você entender que para você alcançar um resultado de forma muito mais rápida e efetiva, você tem que entender a questão de você acreditar que é possível, em primeiro lugar, aquilo ser alcançado. Depois, acreditar que você é capaz de conseguir, são coisas diferentes, né? E você acreditar que você merece aquele resultado. Porque você pode acreditar que é possível e acreditar que você não é capaz. Ou você acreditar que você é capaz, ou você acreditar que... E você também acreditar que você não merece. Entendeu? São diversas coisas. Aí tem também da questão do aprendizado. Você identificar qual é o melhor nível de dificuldade em que eu mais aprendo. Porque são basicamente 3 níveis. Tem um nível que, se você colocar um nível muito alto no processo de aprendizado, você vai desistir. Porque para você é muito além o nível que você colocou. E se você colocar fácil demais, vai ficar tedioso. Então existe um nível de aprendizado, a zona de aprendizado, que nem é difícil demais, nem é fácil demais. E aí, nessa questão de aprendizado, você tem alguns conceitos, certo? Porque tem coisas que você sabe e você não sabe que sabe. Tem coisas que você não sabe e você não sabe que sabe. Tem coisas que você sabe que sabe. E tem coisas que você sabe e nem sequer sabe que sabe. Eu nem sei se eu já troquei as bolas aqui, mas você já entendeu. Mas o nível de maestria é quando você tem consciência de que sabe fazer aquilo e faz muito bem. Por exemplo, quando você consegue conduzir, colocar um conhecimento dentro do inconsciente, você pode fazer múltiplas coisas além daquela que você já está fazendo de forma inconsciente. Por exemplo, dirigir. Dirigir, no começo, quando a gente está aprendendo, a gente fica atento a tudo. Tá? A placa, a hora de passar a marcha, caso o carro seja manual, virar a rua, enfim, você é totalmente atencioso, ninguém pode nem falar com você, não pode nem botar uma música no carro, porque senão você vai desconcentrar. Certo? Aí quando você entra no nível mais confiante, digamos assim, aí você dirige com música alta, conversando com alguém no celular, enfim, para você ver o nível, né, de aprendizado que você já está naquela habilidade. E isso pode ser uma realidade para qualquer outra habilidade, tá? Então, basicamente é isso. Esses níveis de aprendizado é bem interessante. Aí aqui vai entrar também na questão do relacionamento, do rapport, como é que você estabelece rapport por meio da comunicação, por meio da visão, por meio da audição. Tudo isso aí, por meio do ritmo, por meio de expressões corporais, tá? Como é que você utiliza âncoras emocionais para poder conseguir um resultado. Você pode também usar essa ancoragem. Desde o que são âncoras? Por exemplo, quando alguém chama seu nome na rua, você já fica caçando quem foi que chamou teu nome. Isso é uma âncora emocional. Tá? Já está programado na tua cabeça para você responder dessa maneira. Entendeu? E da mesma maneira você pode utilizar esse conceito para conseguir o resultado que você quer, estabelecendo âncoras com determinadas pessoas. Por exemplo, você está no processo de negociação e você sabe que a pessoa tem filho, por exemplo. Se você começar a falar do filho dela, ela vai entrar nessa ancoragem emocional, né? Que ela ama o filho dela e aí talvez torne a pessoa mais suscetível para uma decisão que seja, enfim, interessante na sua negociação, por exemplo. Isso é uma âncora emocional. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro aqui, tá? Porque serve para qualquer área que você imaginar. Marketing, vendas, relacionamento, pessoas, tudo. Tudo envolve pessoas, né? Então, quanto mais você entender isso aqui, melhor para você alcançar os seus resultados. Só o fato de você entender a si mesmo a partir desse livro já vale muito a pena. Então, considere adquirir esse livro aqui. Estude ele. Cada capítulo tem diversos exercícios. E é um livro que, com certeza, vai transformar a sua vida, vai transformar a maneira como você enxerga as coisas. Então, deixe seu like, se inscreve nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo.